Bom dia a todos vocês que nos dão a honra da sua presença, você que faz parte dessa comunidade, você também que é nosso convidado essa manhã. Se essa é a sua primeira vez conosco, nós somos a comunidade adventista da Vila Olímpia e existimos nesse lugar há praticamente 5 anos. Estamos avançando aí para o dia 14 de agosto desse ano, celebrarmos o nosso 5º aniversário nesse lugar. Existimos aqui com o propósito de oferecermos e proporcionarmos uma experiência relevante de relacionamento com Deus e de uns com os outros, e também de proclamarmos a nossa esperança no mundo melhor. Você está recebendo aí um equipamento de trabalho, nós vamos trabalhar juntos hoje. Vou aguardar que todos recebam para que possamos ficar todos na mesma página, ok? Esse equipamento de escrita que a gente costuma chamar de caneta, que você está recebendo aí, é um empréstimo, não uma doação, ele precisa ficar para que a gente possa continuar usando em outras oportunidades, ok? Muito bem, nós estamos chegando hoje ao último encontro da série Viva com Propósito. Nós iniciamos aqui no dia 21 de fevereiro, essa jornada em busca da descoberta do propósito de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. E antes de nós iniciarmos esse último estudo, eu gostaria de agradecer sinceramente a todos vocês que se envolveram com esse projeto. A todos vocês que participaram, todos vocês que estiveram aí atentos a cada um dos encontros, cada um dos estudos. Eu gostaria de agradecer também a todos os ministérios dessa comunidade que apoiaram esse projeto, que se envolveram de maneira aparente ou muitas vezes de maneira imperceptível, que estiveram aí nos apoiando. Eu gostaria de destacar 2 ministérios que deram uma grande contribuição ao longo desse projeto, que abraçaram a ideia do projeto e ajustaram as suas pautas e os seus programas de acordo com essa série, que foi o Ministério do Chega Mais, que procurou fazer com que em cada encontro nós tivéssemos aqui um tema estudado de acordo com o tema do dia do projeto, e também esse ministério que cuida das reflexões de mordomia, de dízimo e oferta, e que procurou ao longo desse período, cada semana, apresentar aqui as suas reflexões à luz desse propósito. Quero realmente agradecer esse empenho. A ideia realmente dessa comunidade é que a gente possa trabalhar a cada evento, a cada projeto, todos alinhados, todos na mesma página, trabalhando em unidade, visando o mesmo propósito. Muito bem. Enquanto eu preparava o tema do nosso estudo hoje, que encerra a série Viva com Propósito, me ocorreram uma sequência de pensamentos assim nitidamente encadeados. Acredito que quatro pensamentos assim claramente encadeados, e você tem aí nesse talking paper, nesse guia de estudo, essa sequência das primeiras frases aí no topo desse guia de estudo. E o primeiro desses pensamentos que me ocorreu quando eu revisava todo o conceito da série Viva com Propósito é que nós vivemos num universo, que nos autoriza pensar grande. Só um instantinho aqui. Você tem essa primeira frase aí. Nós vivemos num universo que nos autoriza a pensar grande. Você já parou para prestar atenção ou tentar imaginar qual é a dimensão do universo no qual nós vivemos? Já parou para pensar qual é o tamanho da régua que nós usamos para medir o universo? A Bíblia diz que Deus mede o universo com a palma da sua mão. Qual é o tamanho da palma da mão? Qual é a unidade de medida que nós usamos para medir o universo? Ano-luz. Ano-luz. O que é um ano-luz?
Um ano-luz é a distância que a luz percorre ao longo de 12 meses, ou seja, um ano, ou 365 dias e 6 horas, a velocidade incrível de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é um ano-luz. E quanto isso é? E quanto isso representa em termos de medida? A gente está com uma instabilidade aqui nessa... A gente tem uma falha técnica. Bruno, vamos para o plano B, trocar o método de projeção, que esse vai atrapalhar a nossa dinâmica aqui. Vamos aguardar que eles substituam lá a projeção, só um instante. Muito bem, agora parece que está comigo. Agora sim. Queridos, 9,4 trilhões de quilômetros é a unidade de medida, o tamanho da reguinha que nós usamos para medir o universo em que nós vivemos. Um dos maiores benefícios do lançamento do telescópio Hubble foi o fato de que ele ajudou os cientistas a descobrirem que aquilo que os cientistas julgavam ser o número de estrelas no universo, na verdade era o número de galáxias no universo. Quando os cientistas olhavam para fora da Via Láctea e imaginavam que viam estrelas, na verdade, onde eles viam estrelas, existiam bilhões de estrelas, de aglomerados de estrelas. Na verdade, existem bilhões de galáxias no universo. Os cientistas dizem que se nós fôssemos contar somente as estrelas que existem na Via Láctea, que é a galáxia na qual nós vivemos, e nós contássemos essas estrelas à razão de uma por segundo, 1, 2, 3, 4, 5, e prosseguíssemos contando uma por segundo, nós passaríamos 1000 anos contando somente as estrelas que existem na Via Láctea. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Eu trouxe aqui uma galáxia que me fascina. Essa galáxia chama Sombreiro. Ela lembra aí um chapéu, uma sombrinha. Essas fotos você pode acessar o site da NASA, e lá no diretório do Hubble você consegue acessar todas as fotos feitas de todas as galáxias feitas pelo Hubble. Mas eu trouxe aqui uma curiosidade. Né? Digamos que a Grazi, né, ela morasse no extremo direito aqui dessa galáxia, né, e ela decidisse visitar aqui o Fábio, que são muito amigos, né, são quase vizinhos, ok? E ela decidisse, então, visitar o Fábio no extremo da outra galáxia. Bom, qual é o tamanho da viagem que a Grazi teria que fazer? Uma viagenzinha curtinha, de apenas 50 mil vezes 9,4 trilhões de quilômetros. 50 mil vezes, apenas para transcorrer uma única galáxia de um extremo até outro. E já pensou, se você sair, chega a não estar lá, não é? Melhor mandar um e-mail, não é? Muito bem. E no meio desse universo infinito, aí está a nossa casa. É aí que nós moramos.
essa imensa esfera suspensa no meio desse gigante universo. Naturalmente que você deve imaginar, bom, nós devemos morar num lugar muito importante no universo, porque nós somos a única forma de vida inteligente que nós conhecemos, né? E a verdade é que nós moramos num bairro nesse universo chamado Via Láctea. E vocês dizem, bom, se nós somos a forma de vida mais importante que conhecemos, nós devemos morar num lugar privilegiado na Via Láctea, nós devemos morar bem ao centro da Via Láctea, mas o fato é que nós não poderíamos morar no centro da Via Láctea porque nós não suportaríamos a massa de energia que existe na Via Láctea. Nós moramos, na verdade, numa vila, não é? Uma vila que fica aqui bem embaixo, na periferia da Via Láctea, chamada Sistema Solar. A estrela mais importante desse sistema solar é o Sol. O Sol ele está à distância de 150 milhões de quilômetros da Terra, e mesmo a luz viajando a incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a luz do Sol demanda 8 minutos para chegar até a Terra, de maneira que quando você vê lá o pôr do Sol e o Sol se pondo no horizonte, na verdade ele já não está mais naquele lugar há 8 minutos, você está vendo apenas a refração da luz que vem viajando ao longo do universo. Os cientistas dizem que se nós fôssemos tentar reproduzir 1 segundo da energia produzida pelo Sol, seria necessário investir todo o produto interno bruto da maior nação do planeta, os Estados Unidos da América, que é de cerca de 15 trilhões de dólares, aproximadamente 45 trilhões de reais, durante 1000 anos para fazer 1 segundo da energia que o Sol produz. Queridos, nós vivemos sim num universo que nos autoriza a pensar grande. E esse universo imenso, ele foi criado pelo seu Deus, que é muito maior do que esse universo. E antes mesmo que existisse qualquer coisa, o seu Deus já estava lá. De maneira que nós vivemos num universo que nos autoriza a pensar grande. E aqui eu quero abrir um parêntese para compartilhar algo da minha experiência profissional, que eu creio que se ajusta nessa reflexão última do Viva com Propósito. A organização na qual eu atuo, ela se encarrega de performar negócios, organizações e projetar e planejar o seu futuro. Nós atuamos com grandes companhias, ajudando a obter melhores resultados no presente e, de maneira especial, a pensar e planejar o seu futuro, em termos de estratégia, organização, estrutura, quem faz o que, como. E nesse processo de organizar de ajudar essas organizações a melhorarem os seus resultados, uma boa parte do meu tempo e de colaboradores nossos é gasto desenvolvendo líderes, preparando líderes, as pessoas que comandam essas organizações no tempo presente ou que comandarão no tempo futuro. E um bom tempo eu passo em sala com esses grupos de pessoas que estão sendo preparadas. Nos últimos 3, 4 anos, foram mais de 1000 executivos e profissionais de diversas empresas com os quais a gente tem convivido. Eu chego a ficar 60, 80, 100 horas em sala com esses grupos de executivos, encontrando pessoas nos mais diferentes momentos da sua carreira profissional. Jovens gestores, às vezes candidatos a gestores, trainee, júnior, executivos já consolidados em fase de desenvolvimento da sua carreira, pessoas já maduras, empresários, CEOs de companhia, presidentes de conselho, pessoas jovens, pessoas de meia idade, pessoas já maduras. E uma das coisas que eu tenho percebido é que na convivência com esses indivíduos, é que não importa o momento em que eles estejam, se seja no início, no meio ou no fim da sua carreira, todos, sem exceção, querem mais das suas vidas. Todos, sem exceção, estão buscando algo mais, querem experimentar mais, querem ver mais, querem realizar mais, querem obter mais. Todos, sem exceção.
Parece que há um impulso dentro dessas pessoas que as move na direção de querer voar mais alto, de ir mais longe, de conquistar mais. Mas a verdade é que o tempo passa. Eu tenho já a experiência de ter treinado executivos e jovens há 15 anos atrás e me encontro muitas vezes repetidamente com eles e vejo que à medida que o tempo passa, desses todos que querem mais das suas vidas, sobram dois grupos. O grupo daqueles que efetivamente obtêm mais, realizam mais e têm mais, e aqueles que, apesar de desejarem, eles não realizam mais, eles não encontram mais. Eles não chegam exatamente aonde gostariam. E aí, naturalmente, que vem as perguntas, por quê? Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Naturalmente que não há resposta simples para a pergunta complexa, mas e há muitas causas e muitos fatores que levam ao êxito ou podem não levar ao êxito, mas o fato é que eu encontro, analisando entre esses grupos, entre as tantas causas, eu encontro algumas poucas que elas são constantes e reincidentes e determinantes. E eu separei duas, que creio que cabe muito bem no contexto aqui dessa reflexão final do Viva com Propósito. Elas não são determinantes, quando elas existem, não é garantia de sucesso, mas aumenta a probabilidade. Mas quando elas não existem, essas duas, é garantia de fracasso. Então, não é certeza do êxito, mas é garantia de fracasso quando elas não existem. E a primeira delas, que eu queria compartilhar com vocês, ela está sintetizada nessa frase que eu acho brilhante. Ela diz assim que os 2 dias mais importantes da sua vida são o primeiro dia que você nasceu e o segundo, o dia que você descobre o porquê. Uma característica que me parece comum a todos aqueles que obtêm êxito e sucesso, aqueles que querem mais e conquistam mais, é que eles têm um claro senso de identidade e têm um profundo senso de propósito. Eles sabem quem são e sabem para onde querem ir com as suas vidas. E essa é uma característica que me parece determinante, porque faz com que essas pessoas que efetivamente chegam lá, elas adotem posturas diferentes ante aos seus trabalhos, à sua ocupação e aos seus empregos. Porque aqueles que têm um senso claro de propósito, eles não têm empregos, eles têm carreiras. E aqueles que não têm um senso de propósito, eles têm empregos. Qual é a diferença? Emprego é aquilo que te mantém ocupado e que te gera recursos no final do mês para você pagar as suas contas, não importa para onde vai levar a sua vida. Aqueles que têm um senso claro de propósito, eles têm uma carreira. E eles veem o seu trabalho, a sua ocupação, seja um emprego, seja um negócio, seja a atividade que eles estão fazendo naquele momento, sempre como um requisito, como uma etapa, como um degrau que os vai levar aonde eles querem chegar. Eles são capazes de tomar muitas vezes decisões drásticas, de abandonar empregos, de rejeitar propostas, simplesmente porque, muito embora aquilo pague as suas contas, aquilo não os levará aonde eles querem chegar. Eles têm uma carreira, eles sabem para onde eles estão indo. Na verdade, quando você avalia isso, você descobre que essas pessoas parecem descobrir que essa frase faz todo sentido, de que o propósito da vida é uma vida com propósito. Queridos, a diferença de uma vida sem propósito é que aqueles que vivem sem propósito apenas existem. E a vida, efetivamente, ela só existe quando há propósito e significado. E esse senso profundo de propósito dá garantia de sucesso, de êxito para quem está indo em alguma direção. Mas eu quero consolidar e explorar um pouco mais esse conceito do propósito para fixar não só a importância, mas o seu significado. Me acompanhe aqui nessa tela. Você tem aqui nessa próxima tela dois veículos que foram projetados para andar no asfalto, e ao seu lado nós temos dois veículos que foram projetados para andar fora do asfalto. Nessa tela seguinte,
nós temos um dispositivo, um equipamento que capta imagens estáticas, ou seja, imagens sem movimentos. E nessa imagem seguinte, a tecnologia não está tão rápida quanto a gente. Nessa tela seguinte, nós temos um equipamento que capta imagens em movimentos. E aqui nessa tela nós temos um equipamento que capta imagens e movimentos e um equipamento que projeta e reproduz imagens em movimento. Qual é o conceito por detrás dessa analogia? O que está sendo dito aqui? Qual é a relação que existe entre essas comparações? Queridos, essa relação é fundamental. É uma relação de projeto e propósito. Cada um desses equipamentos, cada um desses objetos, ele foi projetado para atingir um propósito. E ao ser projetado para esse propósito, foram incorporados nele um conjunto de funcionalidades, de características que o leva a realizar o seu propósito. Foi projetado para um fim. E essa foi a pergunta que nós trouxemos no início dessa série. Qual é o propósito da sua vida? Eu me lembro que eu não estava aqui, eu assisti a abertura dessa série pela internet. E Dr. Augusto, de uma maneira inspirada, ele fez uma pergunta que fixou de uma maneira que não sai da minha cabeça. Ele fez: propósito é, para que serve a sua vida? Foi essa a pergunta que ele fez. Para que serve a sua vida? E nós iniciamos então essa série buscando essas respostas. E nós fomos ao livro. Não é? Eu sempre digo o livro, porque os outros todos estão abaixo. Nós fomos ao livro buscar a resposta sobre para que serve a nossa vida. Porque a pergunta que foi feita é: por que nós estamos aqui? Em Efésios 1:11 nós encontramos a resposta. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo, seus olhos já estavam sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto soberano que Ele está operando em tudo e em todos. Nós descobrimos aqui que é em Cristo que nós encontramos a resposta sobre o nosso propósito da nossa vida. E essa vida que Ele planejou para nós é parte de um plano maior que Ele tem. Mas antes disso, nós tivemos que fazer a pergunta: será que de fato essa é a razão? Porque existia uma segunda possibilidade, e essa segunda possibilidade seria de que o meu amigo Pedro foi projetado pelo próprio Pedro, feito pelo próprio Pedro, para viver pelo próprio Pedro. Será que essa é a possibilidade? Você foi feito, projetado por você, feito por você, para viver para você? Não é isso que dizem as Escrituras. As Escrituras dizem que, na verdade, você foi projetado por Deus, feito para Deus, para viver para Deus. E para realizar o propósito de Deus na sua vida e na minha vida. E, queridos, qual é o propósito de Deus na nossa vida? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, principal e maior da nossa vida, é que nós sejamos objeto da sua glória e do seu prazer. E a gente consegue explicar isso muito facilmente, explicando por que as pessoas têm filhos. Os filhos, quando chegam, eles acabam com a vida da família. Eles arrebentam com os horários. Você não dorme, não come, você não pensa em outra coisa. Eles são uma fonte constante de despesa e de preocupação. E mesmo assim a gente quer ter filhos. Por quê? Porque nós o queremos ter, porque nós os amamos. Queremos ver aqueles olhinhos olhando para nós. E aquilo nos dá alegria e nos dá prazer. E o seu desenvolvimento, o seu crescimento nos dá prazer. E Deus quer que nós sejamos esse objeto de alegria e de prazer para Ele. Essa é a glória de Deus. Qual é a glória dos pais? São os filhos. E a glória de Deus é você. Ele criou você para isso.
Mas mais do que isso, Ele não nos criou para vivermos 60, 70, 80 anos, como diz o salmista, e o que passa disso é enfado e canseira. Ele nos criou para viver eternamente e também não nos criou para viver aqui nesse mundo deteriorado pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento e pela morte. Ele nos criou para vivermos eternamente num lugar não há mal, não há pecado, e o projeto maior de Deus é nos levar de volta para casa, é nos levar de volta para a eternidade. Esse é o propósito maior de Deus. E como Ele quer realizar esse propósito, como é que Deus deseja me levar de volta para casa? Como é que Deus deseja levar você de volta para a eternidade? Ele planejou isso com 5 propósitos principais, que ao longo dessas semanas nós estudamos cada um deles, e agora eu vou fazer um highlight muito rápido em cada um deles, só que eu vou quebrar uma sequência lógica e vamos começar do 2º até o 5º, e terminamos por uma razão estratégica no 1º. Então você vai ter aí no seu guia de estudo, nós começamos no 2º. Como é que Deus planeja nos levar de volta para casa? Como Deus quer nos levar de volta para a eternidade? A primeira providência que Ele tomou foi nos projetar para relacionamentos. A Bíblia diz: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Deus é de natureza relacional. Ele se apresenta como família, pai e filho, e Ele valoriza muito os relacionamentos. E Deus nos programou que nós fizéssemos parte da sua família. E a palavra-chave aqui é comunhão. Deus quer que nós vivamos em comunhão, todos juntos e em paz, porque Ele sabe que nesse processo nós encontramos força, poder e maturidade espiritual. O que é maturidade? Maturidade é quando a sua vontade de fazer é adequada à sua capacidade de fazer. Maturidade espiritual é quando eu vejo os ideais do Evangelho, os ideais de Cristo, e não apenas eu desejo, mas sou capaz de fazer. E maturidade espiritual é quando dizia Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero eu não faço. Isso é imaturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus quer que nós alcancemos maturidade espiritual. E a maneira pela qual Ele escolheu que nós encontremos maturidade espiritual é através da difícil arte de viver em coletividade e em comunidade. Talvez o pensamento que esteja por aí, que mais captou a essência do cristianismo, seja uma frase da música Epitáfio do grupo Titãs, onde ele diz: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que tem no coração. Deus planejou a igreja e planejou que nós vivêssemos e nos relacionássemos em pequenos grupos na igreja, para que nós aprendêssemos a valorizar a dor e a alegria que há no coração de cada um de nós. Onde nós podemos experimentar ali apoio mútuo, reciprocidade, oferecer compaixão, misericórdia e aprender a perdoar. É assim que nós vamos aprendendo a desenvolver maturidade espiritual. E é ali que nós encontramos forças para enfrentar as lutas da vida. É ali que nós encontramos força para enfrentar as crises, as cargas que se abatem sobre nós. Quando nós encontramos um ombro amigo, uma palavra amiga, um olhar amigo, quando nós encontramos alguém ali que nos entende, nos aceita e nos compreende, a despeito de nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas imperfeições, é assim que Deus quer que nós encontremos força, poder e maturidade espiritual. E por que Ele quer fazer isso na igreja e através da igreja? Porque Ele nos projetou para sermos a cara dEle. Vejam o que diz Romanos 8, 29. Deus já sabia o que estava fazendo desde o princípio. Na verdade, Deus sempre sabe tudo o que Ele está fazendo, não é? Ele decidiu desde o início formar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros de seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para as nossas vidas. Você sabe quem você deve parecer? Você não deve aparecer com nenhum artista, com nenhum superstar, com nenhum desportista. Você foi projetado para ser a cara de Jesus Cristo.
Você quer saber como era Adão? Estude a vida de Jesus Cristo. Antes de Adão cair, ele era exatamente como é Jesus Cristo. E Deus quer que nós pareçamos com Ele. Deus quer que nós sejamos a cara de Jesus. Deus quer que as pessoas olhem para você e perguntem: você é parente de Deus? Você é da família de Deus? E você pergunta: por quê? Porque você é a cara de Deus, você é a cara de Jesus, você tem o jeito dele, as suas palavras, as suas atitudes, os seus comportamentos, e Deus quer isso. E esse é o propósito dele, que nós sejamos a cara dele, e a palavra-chave aqui, então, é discipulado. Discipulado é o processo no qual nós vamos sendo, dia a dia, transformados à semelhança de Jesus Cristo, aprendendo a amar e a viver como Jesus. Mas essa transformação, Ju, não é uma melhora de você. O processo de transformação, Ju, que vai nos transformando à imagem e semelhança de Jesus, não é melhorar a Ju. Não é fazer uma Ju melhor amanhã do que hoje e depois de amanhã melhor do que amanhã a mesma Ju. Esse processo de transformação à semelhança de Jesus é uma mudança de natureza. É uma mudança da natureza humana decaída para a natureza de Cristo perfeita, espiritual e santa. E essa mudança, ela é uma mudança sobrenatural. Não é, por exemplo, a mudança de algo de uma mesma espécie que evolui dentro da sua espécie, como um girino que se transforma num sapo. A mudança de natureza da qual nós estamos falando aqui é a mudança de uma natureza, de uma espécie para outra espécie. É como um sapo que se transforma num príncipe. É largar a natureza humana pecadora de sapo e se transformar na natureza humana divina de Jesus Cristo. E essa mudança é uma mudança sobrenatural. Não é um melhoramento de você, é um morrer para aquele você e um nascer para uma nova criatura. Isso não se faz por vontade humana, isso não se faz por treino, isso não se faz por esforço. Isso é obra do Espírito de Deus, à medida que nos conduz na verdadeira história da evolução humana. O ser humano, ele evolui à medida que ele avança na direção da cruz e cai aos pés de Cristo, e ali se abre para que o Espírito Santo faça o processo de transformação de natureza. E você recebe uma nova vida, uma nova pessoa. E aí Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E à medida que você faz parte da comunhão, da comunidade de crentes, porque você foi projetado para relacionamentos, e à medida que você ingressa num processo de discipulado, e você vai sendo transformado à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, porque você foi feito para ser a cara dele, você descobre uma terceira verdade, é que você foi projetado também para uma missão. Veja o que diz as Escrituras: visto que nos descobrimos moldados nessas partes formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, sigamos adiante, sejamos o que fomos feitos para ser. Veja, ele está dizendo que você foi feito uma parte funcional do corpo de Cristo, e diz assim: seja essa parte funcional da qual você foi feito para ser. E a palavra-chave aqui é ministério. Ao projetar você, Deus embarcou em você habilidades, dons, talentos. Deus permitiu que você vivesse experiências ao longo da sua vida no universo onde você tem se desenvolvido. Deus te deu interesses, aptidões para que você exerça um ministério, usando os seus dons para servir a comunidade daqueles que creem. É na igreja, é na família de Deus que você exerce o seu ministério, ensinando, orientando, curando, pregando, alimentando, nutrindo, apoiando, incentivando. É dentro da comunidade da igreja que você exerce e desenvolve o seu ministério, usando os seus dons para abençoar aqueles que estão à sua volta. Mas à medida que você está exercendo o seu ministério e dando a sua contribuição
você descobre que ao fazer parte da comunidade, ao ser transformado à semelhança de Cristo e ao desenvolver o seu ministério, ainda falta um elemento, que é servir aqueles que ainda não creem. E Cristo diz, Jesus disse aos seus seguidores, vão pelo mundo todo e contem as boas novas. Você foi feito para partilhar. E a palavra aqui é evangelismo. Evangelismo é quando você atravessa as portas do templo e invade a comunidade para servir aqueles que ainda não creem. É quando você vai pregar. Eu gosto muito de uma expressão de Francisco de Assis que ele dizia, pregue o evangelho ao redor do mundo. E complementa, se for preciso, use palavras. Se for preciso, use palavras. Queridos, você foi chamado para pregar o evangelho. Mas essa pregação do evangelho é o testemunho. Testemunho é quando você fala sobre aquilo que você tem experimentado com Deus. Aquilo que Deus tem te ensinado. Aquilo que Deus tem ensinado pelos favores, pelas crises, pelas provações, pelas lutas. É quando você fala das bênçãos que tem recebido, daquilo que Deus lhe tem dado, das verdades que lhe tem revelado. Nós não seremos nunca cristãos completos enquanto não compartilharmos, não testemunharmos. E aí eu disse que deixaria o primeiro objetivo por último. E eu vou explicar uma razão. Porque eu entendo que uma vez que o primeiro propósito na sua vida ele está resolvido, os 4 acontecerão de maneira natural por consequência lógica. Qual é o primeiro propósito? O primeiro propósito é que você foi projetado. Você foi projetado para adoração. O ser humano adora um bocado de coisas. Adora a moda, adora seus ídolos do esporte, da mídia, adora os seus bens, as suas posses. E por que o ser humano faz isso? Porque ele ainda não descobriu que ele foi moldado para a adoração. E ele tenta suprir essa verdadeira adoração com outras formas de adoração. Mas o fato é que você foi moldado para adorar o seu Criador e o seu Deus. O problema é que muitas vezes nós confundimos o que seja adoração com um componente da adoração. É muito comum nós confundirmos adoração com louvor. Louvor é uma parte do componente da adoração. Então, quando você vem aqui, por exemplo, e nós temos um grupo, um time de louvor, time de adoração e louvor, que ministra aqui um louvor com música, e você canta, e você levanta suas mãos, e você exalta o nome de Deus, a gente tende, muitas vezes, a equivocadamente achar que isso é adoração. Mas isso é apenas uma parte do componente da adoração. Esse é o louvor. Adoração não é o que você faz em alguns momentos de um dia na semana. Adoração é o que você faz todos os dias da sua vida. Adoração não é o que você faz com uma parte do seu tempo, mas o que você faz com todo o seu tempo. Adoração não é o que você faz com uma parte do seu dinheiro e dos seus bens, mas é o que você faz com todo o seu dinheiro e todos os seus bens. Adoração é quando você decide dar o seu tudo para Deus. Adoração é quando você toma a decisão e olha firmemente nos olhos de Deus e diz com toda a força do seu ser: Senhor, eu quero estar aonde Tu queres que eu esteja. Senhor, eu quero ser exatamente aquela pessoa que Tu queres que eu seja. Senhor, eu quero fazer exatamente aquilo que Tu queres que eu faça. E, Senhor, eu quero e me contento em ter exatamente aquilo que Tu queres que eu tenha. Adoração é isso. Adoração é quando você decide dar o seu tudo para Deus. Nós não tivemos nessa série uma música tema. Nas próximas nós teremos, mas revendo aqui o nosso
repertório do tal, eu encontrei uma música que traduz a essência da adoração, que diz: toma meu coração e toda a minha alma, que eu viva só para ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faça o seu querer em mim. Isso é adoração. E quando nós decidimos adotar esse primeiro propósito, de entregar o nosso tudo para Deus, pertencer à sua família, comunhão, discipulado, ser transformado à imagem e semelhança de Jesus, ministério, abençoar a comunidade daqueles que creem com os nossos dons, e evangelismo, pregar e buscar aqueles da família de Deus que ainda não sabem que fazem parte dela, vão ser consequência natural desse processo. Será uma consequência natural desse processo. E aí, queridos, acontece a maior e mais importante transformação, que foi atribuída aos cristãos da cidade de Tessalônica. Vejam o que se diz a respeito deles. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre sua fé em Deus são conhecidas por todos. Não precisamos dizer mais nada. Vocês são a mensagem. Queridos, quando as pessoas puderem olhar e dizer: Silvonei, você não precisa pregar, a sua vida tem sido uma mensagem. É aí que Deus quer que nós cheguemos, com os seus 5 propósitos. Queridos, quando eu olho para os propósitos de Deus na minha vida, eu sou tomado pelo desejo de fazer parte daquele grupo dos que querem mais da sua vida. Eu desejo muito, olhando para esses propósitos, eu desejo muito que Deus realize tudo o que Ele pensou através da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu sou levado a desejar querer mais. Isso é bíblico. Porque olhem que incrível essa promessa de Deus. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Você não foi chamado para fazer somente o que Jesus fez. Você foi chamado para fazer coisas maiores ainda do que Ele fez. Porque nós vivemos num universo que nos autoriza a pensar grande. Mas aí eu quero voltar e fechar essa reflexão com o segundo elemento que assegura aquelas pessoas que obtêm ou não obtêm os seus resultados, aquilo que buscam. O primeiro deles é o senso de propósito. E o segundo deles, eu vou explicar com uma história para fechar. Uma semana depois do fatídico 11 de setembro de 2001, e já se vão quase 14 anos, eu estava uma madrugada assistindo um jornal e uma entrevista do então prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani. Era o prefeito na época. E ele dava uma declaração dizendo que na tarde do 11 de setembro, quando eles se deram conta da magnitude da catástrofe que eles tinham na mão, eles chegaram a uma conclusão. Ele disse: nós tínhamos na cidade de Nova York planos de contingência para tudo o que você possa imaginar. Nós tínhamos planos de contingência para terremoto, para enchente e inundação. Nós tínhamos planos de contingência para nevascas, para incêndios de grandes proporções. Nós tínhamos incêndio para programas de contingência para blackout, falta total de energia. Nós tínhamos planos de contingência para tudo, mas para aquele evento que nós estávamos vivendo, ele diz, nós não tínhamos um plano. E quando você não tem um plano, você fica refém das circunstâncias, você se torna passageiro. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que desejam mais nas suas vidas, mas elas não têm um plano, essa sim é certeza de que elas nunca alcançarão. Porque elas adotaram um estilo de vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. No início da minha carreira, eu despachava com um presidente
e ele tinha bem atrás da sua mesa um pôster. E aquele pôster mexia muito comigo. Era um pôster simples, uma imagem bucólica de uma pessoa, uma gravura, uma pessoa caminhando na calada da noite num beco escuro, em tons de âmbar e preto, e a sombra daquela pessoa projetada no chão daquela viela estreita. Mas o que me chamava mais atenção não era tanto a imagem, é que havia uma frase grafada em espanhol. Sempre tem uma frase. E naquela frase dizia: algum dia, em algum lugar, você vai se encontrar com você mesmo. E só depende de você se esse vai ser o mais doce dos seus dias ou a mais amarga das tuas experiências. Em outras palavras, diz assim, um dia você vai ter que parar diante do espelho da sua vida e vai ter que olhar em retrospectiva quem é você, o que você realizou, e você vai ter de dizer se é motivo de comemoração ou se é motivo de dor, o mais duro dos seus dias. Porque não importa o quanto você realizou ou não realizou, se você já tinha identificado ou não o seu propósito no passado, o seu passado não é determinante do seu futuro, mas o seu presente é determinante do seu futuro. O presidente Roosevelt dizia que a única coisa que nós temos a recear com relação ao nosso futuro são as nossas vacilações no presente. Se você descobriu o seu propósito hoje, realize o seu propósito. E a pergunta é: você tem um plano? Seja certo, se você não tiver um plano, o seu propósito não vai se realizar. Mas se você tiver sentido de propósito e tiver um plano, a probabilidade de êxito é muito grande. Eu não poderia terminar essa série. Dr. Augusto começou essa série de maneira tão inspirada que ele que precisa terminar essa série. Eu o convidei para que estivesse aqui comigo agora e fizesse o fechamento dessa série. Alô. Você tem um plano. Eu só para finalizar, fazer uma reflexão. Tem um momento na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em... Está lá em Lucas. A gente está lendo Lucas, né? Está lá em Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Diz o seguinte: a cena, levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tem uma cena que é muito legal. Então, um doutor da lei, uma pessoa que conhece a lei. Tem um pouco a ver com a gente, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus. Parece que não tem nada de novo, né? E esse doutor da lei estava perguntando para Deus, perguntando para Jesus: mas e aí, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E é uma cena interessante porque Jesus não responde. Jesus chega para ele e diz assim: o que está escrito na lei? Como é que você lê a lei? Jesus pergunta. E a gente vai perguntar para vocês: o que é preciso para ter um propósito? Vocês ouviram aqui sobre o propósito, uma vida com propósito. E Jesus está perguntando: como é que você lê isso? E ele fez a pergunta: como é que você lê sobre a lei? E o interessante é que o doutor da lei traz a maior novidade. Se vocês forem ver, o que está escrito aí é moderno. É o que acontece na vida, na Vila Olímpia, né? Porque na Vila Olímpia só tem coisa moderna, só tem novidade. E o que acontece aqui nessa resposta é altamente moderno. Vocês ouviram a resposta que o rapaz dá? E respondeu o doutor da lei: o homem amará o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você entende que essa resposta é moderna?
Jesus fala isso lá atrás para um doutor da lei, que também faz uma pergunta para ele, e Jesus responde. Lá em João, Jesus fala que a lei se resume nisso. Porque se perguntasse para um judeu o que significa a lei, ele logo ele vinha na mente o quê? O sábado. Não, nós temos que guardar o sábado. E se a gente perguntar para a gente também parece que vai trazer logo essa informação, o sábado. Temos que guardar o sábado. E isso aqui foi o que tinha de moderno, a teologia mais moderna, e que o doutor da lei tinha aprendido com Jesus. O que tinha de mais moderno. O que tinha de mais moderno era, sabe o que é a lei? É amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei responde o que é certo. Maravilha. E Jesus chega para ele e diz o seguinte: parabéns, você aprendeu durante essas 5 semanas, esses 5 sábados, corretamente o que é ter propósito. Com certeza você sabe o que é ter propósito na vida. A gente viu aqui que o propósito é servir o outro. Você sabe disso. Então, mundo de parabéns, Jesus falou. Aí ele diz o seguinte: respondeu bem. Agora, faça isso e aí você vai viver. Vocês querem viver eternamente? Querem? Aí Jesus diz, olha, viva uma vida com propósito e aí vocês vão viver. Porque eu posso existir aqui e não ter uma vida com propósito. E aí a gente tem pessoas andando semi-mortas, sentando na cadeira semi-mortas, louvando semi-mortas, e não adianta nada. E até pessoas que pregam e que sabem a verdade, mas são semi-mortas. E Jesus está dizendo, olha, prega isso, mas viva isso. E aí ele termina trazendo uma ideia assim, olha, sabe o que é amar o próximo? Porque, na verdade, o fariseu fica fazendo essa pergunta, como é que eu tenho que servir, Augusto? Qual é o meu propósito? Eu tenho que fazer o quê? Vocês receberam aí uma pergunta, não receberam? E na pergunta está dizendo o quê? A pergunta? Não, a pergunta. Não a folha grande, a folha metade, onde tem uma pergunta. Tem uma pergunta aí, não? Está escrito o que na pergunta? Qual é o seu sonho, o seu propósito? O que é que você quer fazer na comunidade da Vila Olímpia? Deus está querendo que você escreva aí o que você quer fazer. Você já pensou no que você quer escrever? Você não precisa detalhar. Você só escreve. Olha, eu quero servir fazendo isso. A gente não quer que você coloque a teoria do que é ter uma vida de propósito. A gente quer que você tome uma decisão. Olha, eu quero fazer. Porque é isso que Jesus fala. Não adianta saber, precisa fazer. Você já sabe o que você gostaria de fazer. E se você não sabe, se Jesus fala assim para o rapaz lá, porque como é que eu vou ajudar meu próximo? Quem é meu próximo? Quem que eu vou servir? Talvez seja uma pergunta para você. E aí Jesus conta a história da parábola de um samaritano. Sabe quem é um samaritano? Samaritano é uma pessoa que a gente na época não valorizava muito. Não gostava muito. Sabe essas pessoas assim que a gente olha assim e acha que não é bem cristã? Que não é uma cristã genuína? Que não é uma cristã puro sangue? Já parou? Você já analisou a gente assim? Já julgou a gente assim ou não? Ninguém nunca fez isso aqui. Nunca? Pois é. Naquela época, hoje o pessoal não faz, mas querem falar assim, nossa, essa pessoa usa tal roupa, não deve ser cristã. Essa pessoa gosta de tal música, não deve ser cristã. Essa pessoa usa determinadas palavras, não é cristã. Você nunca fez isso, não, né? Tá. Naquela época se fazia muito isso. E tinha um pessoal que o pessoal olhava e falava, esses samaritanos não são genuínos, puro sangue, não são cristão verdadeiro. Aí Jesus sabe quem é o próximo? Tinha uma pessoa que foi ferida. E o que é legal dessa história é que não tem o nome dela. Não tem a roupa também para você saber se ela era rica ou pobre. Você não sabia nada daquela pessoa. Então, como é que eu vou ajudar aquela pessoa? Então, amar o próximo é assim, olha, tome uma decisão, ajude alguém. Quando a gente está perguntando qual é seu plano, é assim, o que você quer ajudar o outro?
Qual é o meu projeto de ajudar o outro? Coloque aí seu projeto. Não importa se essa pessoa é rica ou se é pobre. Não importa se essa pessoa ela é considerada digna ou não. O que importa é que ela é uma pessoa necessitada. Qual é esse projeto? Então a gente tem duas linhas de projeto. Uma é ajudar as pessoas que estão lá. E outra é ajudar aqui, né? As pessoas que estão aqui. Então eu posso me envolver nesses dois projetos. Eu gostaria que você colocasse aí. Esse é o nosso projeto. Mas Deus é maravilhoso, porque ao entrar para aqui, eu conheci uma pessoa que ele está ali, ele não quer que eu apresente ele, que é o Marcelo. O Marcelo, ele não quer que eu apresente ele, nem que chamar ele aqui, ele vai me bater. O Marcelo, ele não é da igreja. Não é da igreja, não conhece nada da igreja. Mas o Marcelo, encontrei com ele e falou assim, olha, rapaz, eu quero lá, ele estava descendo ali quando eu saí, porque eu quero falar com o seu pastor. O seu pastor tem um carro assim? Eu falei, tem, deve ter, né? Eu falei, deve ter. Porque o seu pastor me ajudou. Eu fui lá um dia, na sexta-feira, e eu estava necessitado, estava com problema. E o seu pastor me ajudou. Me ajudou. Ele não sabia quem eu era. Ele me colocou dentro do carro dele. Ele perguntou, olha, o seu pastor tem um Fiat? Fiat? Deve ter, deve ser ele mesmo, deve ter o Fiat. Ele colocou dentro do meu carro. E ele falando assim, mas como é que coloca uma pessoa que você não conhece dentro do seu carro? Ele perguntando para mim. Porque em São Paulo é perigoso. E ele colocou dentro do meu carro, dentro do carro dele, me levou até o supermercado e falou, olha, faça a compra. Mas eu não tenho dinheiro. Mas faça a compra, não tem problema. E ele começou timidamente a fazer a compra. E aí a pessoa disse para ele assim, olha, não, você não está entendendo. Faz a compra com vontade. E não timidamente, ele falou para mim. E ele ficou assim, sem entender nada. Como é que alguém que não me conhece, que nem sabe se é o meu nome, não sabe quem eu sou, e manda eu comprar, e não comprar timidamente, simplesmente comprar. E eu comprei. E levei para casa. E com certeza fez a diferença. A diferença na vida dele. E ele veio, porque ele lembrou de que aqui nessa igreja, alguém se preocupou com o próximo, que não tem nome, não tem cor, não tem religião. E ele está ali, veio. A gente vai orar por ele pediu oração, eu vim aqui tentar conversar com meu amigo, mas não deu, quer pedir oração por ele, está pedindo oração pela família dele, para ele arrumar um emprego, para ele se restabelecer e para ter a comunhão dele com Deus. Amar o próximo é ter um propósito na vida. Você entendeu? E sabe quem foi a pessoa que fez tudo isso para ele? Não foi nosso pastor. Para minha surpresa, não foi o nosso pastor, né? Porque aí ele falou, olha, aquela pessoa é seu pastor. Eu falei, não é, cara, não é meu pastor. Eu falei, não é? Eu falei, não. Você entende? Porque a gente não tem que esperar o pastor fazer isso. Porque quem tem que fazer isso? Deus não falou para, olha, faça aí, mande seu pastor fazer e você viverá. Não está escrito isso aqui. Está escrito assim, faça e você viverá. E para minha alegria, ver que não foi um pastor. Foi alguém da igreja, um membro da igreja, que fez isso. Aí apresentei a ele. Olha que maravilha, né? E aí a pessoa lembra deste amor. E como ela lembra desse amor, ela volta. Maravilha, né? E esse é o desafio. Eu quero agradecer a Deus, ao Marcelo, por ele ter vindo hoje, nada combinado, né? E esse é o presente de Deus, mostrando, olha, isso é ter uma vida com propósito. E ele está buscando um propósito de vida para ele. E você? A gente gostaria que você escrevesse aí, se você ainda não escreveu. A gente vai orar pelo seu propósito. E aí você entregue isso às pessoas, são as pessoas que estão, cadê? Na saída. Tá? E se você ainda não pensou direito, Augusto, eu quero pensar no que eu quero me comprometer, o que eu quero fazer.
Pessoal, aí você fala assim, mas Augusto, a minha ideia é louca. Não se preocupe, Deus gosta de ideia louca. Tá? Deus não gosta de ideia assim, bem... Porque Ele ensinou para a gente aqui que Deus pensa grande. Então não tem que ter uma ideia, sabe, normal, porque é muito pequeno, normal é pequeno. O louco é muito grande. E aí você fala assim, mas eu não tenho condição, eu estou pensando nisso, mas eu não tenho condição. Você não precisa ter condição, quem tem que ter condição é seu Deus. Ponha isso no papel. E aí a gente vai olhar e vai ajudar você a colocar isso com a ajuda de Deus. É dar toda a assessoria para você a colocar isso. Tem uma vida com propósito. Para o quê? Para que você possa experimentar essa sensação que a pessoa teve aqui, de ter feito diferença na vida do Marcelo e da família do Marcelo, da esposa do Marcelo e das 3 filhas do Marcelo. É muito bom, não tem dinheiro que paga um negócio desse. E o que é mais gostoso é que quando ele, Marcelo, chega para a pessoa e fala, você se lembra de mim? Aí a pessoa fala, não. Mas você não lembra que você me achou na sexta-feira aqui, eu vim aqui na sexta-feira, estava fechada a igreja, e aí eu falei tal coisa, você me ajudou, levou no supermercado, ele ficou assim lembrando, agora que você falou, eu estou me lembrando. Olha que coisa legal, né? É por isso que Deus fala, ó, aquele que Deus diz assim, olha, você, bem-aventurado você que me deu de beber, que me deu de comer, que me deu de vestir. E aí a pessoa lembrava do tempo que fez isso para Jesus? Não lembrava. Como eu fiz desde bebê? Aí falou, quando você alimentou aquela pessoa, você cuidou do Marcelo, do João, do Antônio, você estava fazendo para mim. Aí um outro grupo estava lá falando assim, mas eu cantei para o Senhor, eu curei para o Senhor, eu até preguei lá para o Senhor. E o que Jesus fala para esse grupo? Não te conheço, cara. Mas eu frequentei a sua igreja, eu sentei lá no banco. Não te conheço. E por que eu não te conheço? Porque você viveu uma vida sem propósito. Você não serviu. Olha que coisa linda, né? Então, nesse momento, a gente vai estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa série que a gente teve aqui, onde a gente pôde aprender, mas a gente terminou aqui entendendo que não adianta só aprender, se não colocar em prática. E a grande vantagem é que Deus fala assim, olha, Augusto, sem mim, nada você pode fazer. Então, maravilha, seu sonho já tem alguém que pode fazer por você. Jesus. Ele só quer agora que você sonhe. Ele faz, mas você precisa sonhar. Então coloque o seu sonho para Ele em você fazer o sonho. Então se você ainda não tem esse sonho, tem ainda a semana que vem para você estar colocando para a gente. E se já tem, coloque, porque aí as pessoas vão procurar você para trabalhar mais esse sonho e orar mais. E aí colocar esse sonho em prática e a gente possa testemunhar aqui do poder de Deus, que é viver uma vida com propósito. Ok? Então, vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos orar por esse momento, né, de que o que cada um já colocou, se tem alguém que já escreveu, orar por isso que foi escrito, orar pela pessoa que ainda está em dúvida, orar pela pessoa ainda que não sabe nada, mas está querendo. E que Deus trabalhe, né, na mente das pessoas para que isso possa acontecer. E não só isso, nós temos um pedido especial pelo Marcelo, pela família do Marcelo, para que ele possa ter aí a condição dele como pai de família ser restabelecido e ele possa encontrar em Deus o grande propósito da vida dele. Esse é o objetivo. Vamos lá. Querido amado Pai, aqui estamos, Senhor. Estamos aos Teus pés, agradecidos, Senhor, primeiramente por ter colocado na mente da liderança da igreja esse tema, Senhor, que é uma vida com propósito. Obrigado por ter inspirado as pessoas que falaram sobre esse tema. Obrigado, Senhor, porque recebemos as informações
importantes, necessárias e modernas do teu reino. Mas também, Senhor, obrigado porque também aqui percebemos que não adianta nada ter essas informações se não colocarmos em prática, porque senão não vamos viver. Obrigado, Senhor, porque Tu está nos dando aqui a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendemos. Alguns já tomaram decisões e colocaram no papel o sonho que Tu colocou no coração dele. Outros ainda estão em dúvida. Então fortalece esse que está em dúvida, Senhor. E outros ainda não têm sonho nenhum. Então coloca, Senhor, incomoda, Senhor, é esse que ainda não tem sonho nenhum. Para que ele possa, Senhor, colocar o sonho dele. Queremos, Senhor, agradecer porque temos a certeza que o Senhor, Teu Santo Espírito, vai capacitar cada sonho que nasceu aqui dessa série. E a gente vai estar, logo, logo, podendo testemunhar desse sonho, dos frutos desse sonho, da diferença que esse sonho que o Senhor colocou vai fazer na vida das pessoas. Obrigado por isso. E especialmente, Senhor, temos a agradecer muito por esse presente de ter trazido o Marcelo hoje aqui na Tua igreja. Não foi fácil para ele estar aqui vindo, mas o Senhor tocou o coração dele e ele veio. Tu sabes, Senhor, o que está acontecendo na vida dele, da família. Tu sabes as necessidades dele. Então, Senhor, esteja com ele, protegendo, cuidando, livrando de todo mal, abrindo as portas necessárias, Senhor, para ele se restabelecer profissionalmente. Mas mais do que isso, Senhor, toca o coração dele, para que ele abra as portas, para que o Senhor possa entrar e fazer morada, Senhor, e ele receber essa paz, esse amor que é a Tua presença. Fica com cada um de nós, continua abençoando, abençoa a liderança dessa igreja. E é em nome de Jesus, Senhor, pelos méritos dele, é que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.